Vamos lá então, pessoal, sobre os moldes, tá? Primeira coisa, os moldes, eles estão em um arquivo e são 37 páginas para imprimir, tá bom? Então você vai ter que imprimir todas essas páginas e como a maioria dos moldes não cabem em uma página só, eu tive que separá-los. E aí, para que não haja confusão, todos os moldes que tiverem em partes, eles vão vir assim, ó. São 16 moldes ao todo, e fora esses 16 tem mais 2 ou 3 partes que você vai cortar a parte que são retas, tá? E aí eu deixei as medidas, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Então ele vai vir escrito aqui, molde 1, parte A. Esses moldes, eles são scanner dos meus moldes escritos com a minha letra, tá? Nesse momento é o que eu posso proporcionar, mas se tiver alguma dúvida, se não entender alguma coisa, pode vir falar comigo. Então, vai vir aqui, molde 1, parte A, aí costas, porque é as costas da mochila esse molde. E aí ele tem 4 partes, então você vai saber que ele tem A, B, C e D, que são 4 partes. Aí, no primeiro molde, sempre vem a orientação de como cortar, né? No caso desse aqui, você vai cortar uma vez no tecido estruturado e uma vez no forro. Quando eu digo tecido estruturado, é porque depois, quando você for assistir a aula, você vai perceber que eu te dei algumas formas de estruturação. Então, quando eu digo tecido estruturado, é o tecido já com a estrutura que você escolheu. Então, é o tecido mais a estrutura que você escolheu e o forro, tá? E aí, eles sempre vão vir sinalizados aqui no canto, qual a parte que você cola. Então, aqui você vai colar a parte B, no caso. E aqui nesse aqui, você vai colar a parte C. E o primeiro molde tem um gabarito de 2x2, mas é só ele para você conferir se a medida tá certa. Então, eu vou pegar esse aqui como exemplo, né? É o molde das costas. Então, aqui é a parte A. Aqui, ele me pede para colar a parte B. Então, eu encaixo, né, a parte B aqui. Depois, aqui eu vou colar a parte C, que é essa aqui. E aí, aqui você vai ver que é para colar a parte D e parte D. E essa é a parte D. Esses moldes, gente, é muito importante que vocês estruturem ele, né? Tanto que aqui embaixo tem o meu que eu já fiz o desenho, né? E aí, no caso, se você não gostar da minha letra, qualquer coisa, você faz o quê? Imprime os moldes, passa ele para um papel cartão e depois você pode fazer etiquetinhas digitadas e colar nos moldes, tá bom? Então, eles são dessa forma aqui que eles vão ser colados. Aí você pode passar um durex e colar ele num papel mais duro. Você vai perceber que nós temos 2 moldes que são iguais, que são os moldes das alças e o molde da parte superior do fole, tá? Que ele tem 3 partes, o molde da parte superior, só que elas não são coladas, tá? São partes independentes. É uma parte do lado de cá, uma parte no centro e uma parte do lado esquerdo. Eles são separados porque a gente monta eles com costura. Só que como eu tive muito problema quando eu montei essa mochila, porque as partes que são esse lado é igual ao lado esquerdo. E aí tinha que espelhar. Aconteceu várias vezes de eu desenhar o molde sem espelhar e perder o material porque eu risquei pelo lado direito do tecido. Então, para evitar isso, eu fiz um molde para cada lado para você não se confundir, tá bom? A mesma coisa com as alças, né? As alças têm um molde pro lado direito e um pro lado esquerdo. E aí, o molde da alça, assim como o molde das costas e do fundo, além de ter o molde da peça, também tem o molde que você corta na estrutura, que é na espuma PAC, que eu aconselho, mas também pode ser no EVA. E ele é um molde um pouco menor do que o molde da peça, que você corta somente na estrutura, que é o que a gente cola depois na peça. Uma outra coisa. Todos os moldes, eles estão escritos na posição que você deve cortar, que é para facilitar a orientação, porque tem estampa que tem orientação. Então, se você pegar um molde dessa forma, tá escrito aqui, cortar uma vez do tecido. Você já sabe que você tem que cortar desse jeito aqui, que é desse jeito que o tecido vai estar, tá? Então, todos eles estão escritos já na forma da orientação. Então, você tá vendo aqui que aqui é a alça, né? O molde da alça, ele tá escrito dessa forma. Aí, esse aqui, ó, ele já tá escrito assim, porque é um fole. Então, você tem que cortar nessa posição. Então, todos vocês respeitem a posição da escrita. A posição da escrita é a posição que tem que ficar de frente pra você, tá? E aí, sobre as partes que tem que cortar, tem 2 ou 3 moldes que tem um quadradinho assim, ó. Esse aqui, por exemplo, é o molde da alça de mão. Aí, para a estrutura, cortar uma vez 19x4 na tela Space. Na verdade, esse aqui tá errado, gente. Nem é na tela Space, é na espuma PAC. Eu escrevi errado, eu vou precisar escrever uma correção no arquivo, tá? Para mandar para vocês direitinho. Foi até bom que eu vi isso. Mas, enfim. Por quê? Porque ele não cabia em nenhum
outro espaço, e como eu suponho, né, eu supus que vocês fossem estruturar esses moldes, eu achei melhor você já colocar essa medida, porque é uma medida reta, e assim a gente economiza uma folha de sulfite, tá? Então é esse aqui, da estrutura da alça de mão, é o que é a estrutura do fundo. Aí, ó, esse aqui eu já coloquei certo, tá? Uma vez na espuma PAC, que é a estrutura do fundo da bolsa, tá? E tem mais algum aqui que eu não vou me lembrar agora qual é, mas eu passo, ou são só 2. Mas aí quando tiver esse quadradinho, você já sabe que é para você cortar a medida, tá? Não se esqueçam. Então, são 16 moldes, mais esses 2 aqui, que você vai estruturar, vai juntar e vai usar para montar a sua mochila, tá bom? E aí na apostila também tem a estimativa de materiais que você vai precisar usar. No caso, eu coloco uma quantidade um pouco maior de tecido do que você vai usar, uma margem de uns 15, 20 centímetros, justamente porque existem tecidos que eles têm sentido e aí você não consegue fazer encaixe, né, com as peças com tanta facilidade. E tem aqui, ó, gente, eu fiz uma impressão do scanner para verificar se a medida estava correta e para verificar a nitidez, deu certinho. Não imprimi todas as folhas porque seria um desperdício, né, de material, de folha e tudo mais. Mas tá certinho e vai dar tudo certo, tá? Tem um molde aqui, pessoal, que ele é um pouco diferente, eu queria mostrar para vocês e já dar uma dica. Eu não cortei aqui a parte de cima dele, mas ele é o molde número 15, tá? Ele é composto por 4 partes, né? Então, você faz assim, ó. E aí você vai perceber que ele é como se fosse, ele é a frente, né, do espelho, só que ele tem esse buraco aqui no meio. Ele fica com esse formato mesmo e esse buraco aqui no meio. Então, quando você for cortar esse molde, você coloca o molde do bolso da frente na frente dele, que vai dar certinho. O molde do bolso da frente é um pouquinho menor do que esse espaço, então você já corta o espelho do bolso da frente assim você otimiza o seu material, tá? Bom, então era isso que eu gostaria de falar para vocês, de explicar sobre a modelagem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar no direct do Instagram que eu vou responder com muita satisfação, tá bom? E para todo mundo que comprar o molde, tem 100% de suporte. Toda dúvida que você tiver sobre a montagem da peça, sobre montar algum molde, sobre qualquer coisa, sobre material, pode me perguntar, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada pela atenção, beijo e até a próxima!